Boa noite, pessoal. Vamos esperar a galera entrar aqui. Tudo bem com vocês? Já te mandei aí, Cat. Oi, Olá, Neto, tudo bem? eu tô bem, você? Tudo bem. Buscando os desafios aí das lives agora, hein? Não é não? Estamos aí, E aí, tá tudo bem aí? tudo jóia por aí? Todos com saúde? Graças a Deus, e vocês? Tudo bem também, graças a Deus. Hoje a gente vai ter uma participação especial aí com os alunos da ETEC, do Filadélfio Gouveia Neto. Já manda a Bastante. galera ir acenando já aí pra gente. Estão até perguntando aqui, já começou? Ih, será que a Cat... Acho que sua conexão tá ruim, Cat. Oi? Oi? Acho que sua conexão deu uma Não, caidinha. o pessoal estava perguntando aqui, eu fui É. responder, se a gente já tinha aberto a sala, né? O pessoal está entrando. Ah, sim. A galera tá entrando aqui. Tô olhando aqui o pessoal dando boa noite. Ó, nós já somos em 58 pessoas. Uau! O meu tá atrasado aqui, não tá aparecendo tudo isso aqui. 63 agora aqui pra mim. Olha, muito bem. Que bacana. Ó, você tá me vendo normal? Podemos começar? Tá tranquilo? O áudio tá bom aí? Tá tudo bem. Você me escuta bem também? Sim. E o pessoal de casa, Maravilha. estão ouvindo a gente? Tá tudo bem aí, pessoal? Manda um ok aí no chat pra gente poder começar. Boa. O Gilmar já mandou um ok pra gente. Tudo certo. Ó, somos em 70 já, Cat. Olha, que tudo. Bom, então vamos lá, Neto? Vamos. Pessoal, muito boa noite. Para quem não conhece a gente, né? Vamos nos apresentar. Sou a professora Cat Skepula, trabalho na Unip EAD do Polo Ercília. É com muita gratidão que eu quero agradecer você, Neto, em ter aceito esse convite, né, para participar conosco, com um tema tão relevante, tão essencial, que hoje a gente quer saber, né, como é que a gente vai criar as oportunidades no mercado, nos nossos relacionamentos aí pessoais, de empreendedorismo, de network, depois de tantas mudanças. Quero agradecer o pessoal do Polo, da equipe Ercília, o pessoal do marketing que produziu todo esse trabalho, todo esse material para nós. Agradecer a parceria do professor Vitor Manceira, que é o coordenador do curso de Logística, Finanças e RH, que convidou os seus alunos, juntamente com os nossos colegas de trabalho, os professores que estão presentes aqui, viu, Neto? Prestigiando você. Muito Agradeço a parceria obrigado. do professor Vitor com seus alunos. Muito boa noite para todos. Neto, seja muito bem-vindo. Obrigado, Cat. Ô, É um Neto, prazer estar aqui com vocês. Oi, pode falar. conta para nós aqui um pouquinho. O Neto que foi, voltou, né? Ficou no Brasil a vida toda e de repente foi buscar os desafios fora do país. Aprendeu bastante. Voltou para o Brasil, veio para São José do Rio Preto fazer um curso de especialização conosco na Unip. E aí começou a nossa história, Cat Neto, na carreira aqui acadêmica e organizacional, né, Neto? E como é que você começou a criar essas oportunidades? Eu gostaria que você contasse para o pessoal um pouquinho dos desafios que foi. Você está empreendendo numa área que ainda é muito de novidade, de perguntas para as pessoas, né? Muitas pessoas ainda não conhecem muito sobre o ozônio e nem sobre os olhos, né? Que ainda é Exato. uma coisa muito nova para muitas pessoas. Então, Neto, seja muito bem-vindo.
Essa casa aqui é sua, você sabe. Vou ficar aqui como espectadora da sua live. Agradeço demais. Qualquer coisa, estou aqui no chat, é só me chamar, tá bom? Combinado, Cat. Um Muito beijo. Fica com obrigado, Deus. viu? Obrigado, pessoal que está assistindo a Amém. gente, pessoal do Polo Ercília e os nossos alunos. Muito obrigada pela participação de todos. É a galera do Polo que eu conheci já também, né? Neto, você já está em tudo também, né? O pessoal que eu já Beijo. tive a oportunidade de bater um papo. Que legal. Obrigada, Neto. Boa live. Obrigado você, Cat. Obrigadão. Bom, pessoal, como a Cat... Acho que agora a Cat vai sair. Olha lá, a Cat saiu, mas continua com a gente, né, Cat? Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Antônio Spinaneto. Eu sou engenheiro de produção mecânico, né? Hoje sou especialista num gás chamado ozônio, que é um gás que poucas pessoas conhecem, né? É um gás natural, a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre eles também. Mas a história que eu quero contar para vocês é a seguinte, né? Quando eu fiz a minha pós-graduação, foi quando eu conheci a Cat, né? Que eu fiz o meu MBA em gestão da qualidade e produtividade, tive a experiência, né? A oportunidade de ficar praticamente 2 anos estudando fora na Austrália. E quando eu voltei, né? Voltei para o interior, eu morava em São Paulo, voltei para o interior e fui fazer a minha pós-graduação, que foi quando eu conheci a professora Cat, né? Ela acabou me convidando para dar aula, né, no curso de pós-graduação, depois que eu terminei. E quando eu fui fazer o meu TCC, eu já conhecia, né, um pouco sobre ozônio. E desde 2007, né, eu já tive contato lá na USP em São Paulo, né? Foi meu primeiro contato com ozônio, né, com uma fábrica que produzia geradores do gás ozônio, mas até então era alguma coisa que eu utilizava como hobby, né? Isso lá em 2007, né? A gente está falando aí de praticamente 13 anos. E foi na pós-graduação da Unip com a professora Cat, quando eu fui fazer o meu TCC, eu conversando com a Cat, eu comentei sobre o ozônio, e ela comentou comigo que eu tinha que fazer obrigatoriamente, meu TCC tinha que ser sobre ozônio, porque era uma coisa da qual eu gostava e eu saberia falar sobre, né? E nessa época eu trabalhava, né, como engenheiro em uma empresa, né, uma empresa de exportação aqui na cidade de Catanduva, que é onde eu resido. E depois, quando eu fiz o meu TCC baseado em ozônio, quando eu comecei a pesquisar novamente, afinco mesmo sobre ozônio, deixou de ser um hobby, começou a ser algo assim bem atrativo para mim, foi quando eu resolvi, né, fazer com que esse hobby se transformasse em negócio, né? Isso foi em 2014, né, que eu tive essa oportunidade, que foi onde eu abri a minha primeira empresa, que é a Ozone Spin, que já está aí há 3 anos no mercado, né? Graças a Deus a gente tem uma visibilidade muito boa, a gente construiu uma história muito bacana e praticamente eu devo a história da Ozone Spin à professora Cat, né? Que abriu os meus olhos e me disse que eu teria de todas as maneiras que fazer, né, alguma coisa relacionada ao ozônio. Então é aí que a nossa história se encontra, né? Que a gente se conheceu e hoje eu tenho o prazer, né, de ser professor do curso de MBA, convidado pela Cat. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês. Estou vendo toda a galera aí escrevendo já. Se vocês quiserem qualquer pergunta, qualquer coisa que vocês quiserem comentar, a galera pode mandar aqui. Eu já vi que tem a galera do RH, já vi que tem a galera da farmácia, já vi que tem bastante gente aqui. Então, se vocês quiserem mandar qualquer tipo de pergunta, qualquer coisa que vocês quiserem comentar, pode ir escrevendo aqui para mim, tá? Na medida do possível, a gente vai lendo. Eu estou com o meu computador aberto aqui também. Então, eu consigo ler a pergunta de vocês aqui. Tudo bem? Então, assim, ó, o nosso bate-papo hoje vai ser alguma coisa assim, de nós criarmos oportunidades, né, num momento de crise que nós estamos passando. Ó, a galera de finanças aí também é importante, hein? Galera aí, ó. Logística, bacana. Então, a gente está aqui para bater um papo hoje, pessoal, sobre criarmos oportunidades no momento de crise pelo qual a gente está passando, né?
Não vamos falar, né, a gente acaba caindo na parte da pandemia, né? Obviamente um momento muito triste pelo qual a gente está passando, né? Mas a gente está aqui para falar um pouco mais sobre a parte de negócios propriamente dito, né? Infelizmente, lógico, a gente sabe da importância de cada uma dessas mais de 100 mil pessoas que perderam a vida na pandemia, né? Mas a gente está aqui para tocar num assunto um pouco mais profissional da coisa, né? Digamos assim. Então a gente está aqui para discutir um pouco, para bater um papo sobre as oportunidades que a gente consegue, né, gerar quando a gente acontece alguma crise. É que eu costumo dizer que quando tem alguma crise dessa que a gente consegue se mexer, digamos assim, né? Eu mesmo tive a oportunidade, né? Estou tendo a oportunidade ainda, tive a oportunidade de colocar em prática nessa pandemia, né? A minha empresa que eu comentei com vocês, a Ozone Spin, a gente ficou fechado assim 2 meses, né? Porque a gente faz serviço de sanitização na casa das pessoas, então era um momento que ninguém queria, né? Ninguém queria que nós entrássemos nas casas das pessoas, né? Era um momento bem delicado que a gente estava vivendo, né? Ainda é bem delicado, óbvio, né? Mas quando tudo começou, eu acredito que era muito mais delicado. Foi quando resolveram, quando a gente realmente parou para fazer a quarentena, né? Então foram 2 meses que eu fiquei em casa, né? E fiquei em casa estudando, né? Colocando algumas coisas algumas coisas que eu tinha em mente, né? Para tentar colocar em prática. E eu consegui colocar em prática aquilo que a Cat comentou com vocês, que é sobre os óleos, né? Eu consegui desempenhar, né? Eu consegui desenvolver um projeto para produzir óleo de girassol ozonizado, né? Então, eu criei a empresa chamada Dermozon. A galera já teve a oportunidade, que tem uma galera que eu já tive a oportunidade de conversar aqui, já tive a oportunidade de contar essa história, né? E eu consegui criar tudo isso nesses 2 meses, né? Que eu fiquei de quarentena. Então, assim, a gente consegue criar algumas oportunidades, né? Vai deixando um ok aí para vocês terem ideia. Quem aqui faz compra online, por exemplo? Né, vai mandando um joinha aí, tipo, ó, já fiz compra online e tal, eu gosto de fazer compra online, ou escreve aí, não, não gosto, tenho medo, alguma coisa do tipo assim, mas eu acho que vocês jovens não têm tanto esse receio, né? Porque uma das grandes oportunidades nesse momento da pandemia, foram as compras online, né? Eu vi uma reportagem do presidente do Mercado Livre, por exemplo, ele disse que a empresa dele cresceu em 90%, né? O aumento, né? Aumento da demanda, porque a galera ficando em casa, a galera começou a consumir, né? Mais esse formato, né? De compra online. Então, eu acredito que tem vários de vocês também que, sim, lógico, a galera já compra, mas também tiveram várias pessoas que quiseram aprender a comprar. Então, eu tenho certeza que tem vários de vocês aqui, ó, que acabaram ensinando o pai a comprar online, a mãe a comprar online, a avó, né? Então, assim, esse mundo online ficou em destaque, porque com o distanciamento social, né, a única coisa que a gente consegue nos aproximar é realmente o que a gente está fazendo agora, né, que é utilizar a tecnologia para nos aproximar. Então, tenho certeza aí que tem mó galera, a gente está em 94 pessoas agora, que ensinou o pai a mexer mais no celular, a mãe, a avó, e aí o pessoal começou a querer fazer compras online. Então, para vocês terem ideia, o Mercado Livre aumentou essa demanda em 90%. Então, assim, se o Mercado Livre está vendendo isso, é porque tem alguém, né? Tem algum distribuidor por trás disso. Então, imaginem vocês a oportunidade, né? Que isso gerou, né? A Carla está comentando comigo aqui exatamente, Carla. A Amazon também cresceu assim, cresceu muito, né? Eu gosto de usar sempre o exemplo do Mercado Livre, porque o Mercado Livre passou por maus bocados, né? Com relação ao frete, que era mais complicado, e eles conseguiram, né, reverter essa parte do frete, onde antes você entrava no Mercado Livre, o frete
tinha frete grátis, tinha frete que o próprio vendedor colocava o preço, e o Mercado Livre ajustou isso, né? E, inclusive, o Mercado Livre trocou até o logo dele, né? Se vocês repararem lá, o Mercado Livre, o logo antigo do Mercado Livre, eram duas pessoas de mãos dadas, né? E depois da pandemia, não, depois eles trocaram isso, então agora é como se eles tivessem dois braços assim, né, juntando, né, os cotovelos. Então, assim, eles aproveitaram bastante porque essa demanda online cresceu demais, né? E lógico, a venda desses materiais, né, cresceram muito. Por exemplo, máscara, gente. Máscara é um negócio que alguém imaginaria que a gente ia comprar máscaras, né? Hoje a gente consegue encontrar assim, ó, confecções, vendas de máscaras, né? As máscaras começaram. Ó, a Lucilene comentou aqui que a entrega deles está VaptVupt, está ótimo, você viu? Greve dos Correios, o pessoal do Mercado Livre comentou que iam contratar carretas. Por quê? Porque eles não podem perder mesmo essa onda, eles não podem perder, né, essa oportunidade. Mas com relação às máscaras, por exemplo, a gente nunca imaginou, claro, saber que a gente ia utilizar máscaras aqui no Brasil, né? Mas, vocês repararam, no começo, a gente só encontrava máscaras brancas. Eram sempre máscaras comuns, né? Brancas. De repente começaram a aparecer máscaras pretas. De repente começaram a aparecer máscaras duplas, né? Máscaras confeccionadas à mão. De repente começaram a aparecer máscaras estampadas, né? Então, assim, aqui, ó, a Fran tá falando para mim que ela tem uma máscara de cada cor. Então, assim, a oportunidade que as pessoas criaram com essa parte da demanda, né? Que é aquilo que a gente sempre fala, né? Da lei da oferta e procura. Então, assim, começou a ter uma demanda muito grande, né? Com relação às máscaras. E é uma oportunidade que quem soube, né, virar essa chave, por exemplo, eu conheço pessoas, né, a Lucilene está falando aqui, máscaras 3D, olha lá, essa eu também não conheço, Lucilene, máscaras 3D, a Lê comentou aqui, conhece muita gente que ganhou muito dinheiro com as máscaras, então assim, pessoas que souberam, né, navegar nesse até então oceano azul, né, que era aquilo que a gente diz que quem chega antes bebe água limpa, né, então assim, foi até difícil, né, comprar no começo, foi difícil encontrar as máscaras, a procura era tanta que faltavam máscaras e tudo mais. E depois esse mercado ele foi saturando. Então no começo o pessoal conseguiu vender um monte de máscaras, né? Hoje já está mais fácil de nós encontrarmos, né? O mesmo aconteceu com o álcool gel, só que o álcool gel você precisa ter especificações, especializações, precisa ter uma documentação. Mas essa parte de demanda, né, oferta e procura aconteceu bastante também com o álcool gel, mas eu gosto de usar o exemplo da máscara, porque é um exemplo muito fácil, né? Muitas pessoas começaram a vender nessas máscaras, então pessoas que já tinham uma confecção, ou pessoas que começaram a revender as máscaras, porque as pessoas estavam em quarentena dentro de casa. Eu acho que a máscara, assim, é um dos maiores exemplos, né, de oportunidades que a gente tem, né, na parte da pandemia, né? Um outro quesito que vocês também vivem muito disso é a parte dos estudos, né? A parte do EAD. Então, assim, antigamente, é até estranho falar antigamente, né? Eu posso dizer assim que vai, no momento antes da pandemia, talvez vai, no final do ano passado, talvez o pessoal não desse a devida importância para cursos EAD, né? Para cursos online. E, ó, a Raquel tá falando que a mãe dela vende máscaras, tá, galera? Então, assim, a parte do EAD não era assim tão valorizada, digamos assim, né? É, eu tive a oportunidade, né, de trabalhar em alguns polos EAD também, que tem, assim, ensinos excelentes, professores excelentes, materiais excelentes, vocês vivem, vocês são um exemplo disso, né? A galera do EAD, cara, vocês são um exemplo de como isso é transformador. E assim, isso é um negócio que veio para ficar, né? Então, assim, cada vez mais a gente descobriu que a gente não precisa se locomover para ter certa oportunidade, não é verdade? Então, assim, isso facilitou muito, né? Então, assim, eu conheço pessoas que viajavam, por exemplo, eu estou em Catanduva, igual eu falei para vocês.
Eu tenho amigos que trabalham em São José do Rio Preto, né, nas cidades da região, que viajavam todos os dias, né? E com a pandemia ele descobriu que ele não precisa viajar, entendeu? Ele pode fazer tudo online. Então ele percebeu que ele não precisa ficar viajando, ele não precisa estar fisicamente no escritório para conseguir render. E por outro lado, o empresário, o dono da empresa também descobriu que às vezes ele também não precisa ter um escritório alugado, né? Então esse é o que a gente chama, né? Eu não gosto de usar esse termo, mas é o que a gente chama hoje de novo normal, né? Então assim, as pessoas descobriram que a gente consegue fazer bastante coisa, né? A gente consegue fazer bastante coisa online. Então a gente está aqui, ó, 100 pessoas numa sala, né, conversando, batendo papo, vocês vão mandando mensagem, a gente vai interagindo. Então assim, o estudo EAD ganhou um destaque muito grande. E é hora de nós aproveitarmos isso, entendeu? Como que a gente pode aproveitar? É a gente mergulhar de cabeça mesmo. A gente sabe que o EAD tem qualidade, então assim, a gente mergulhar de cabeça mesmo, pegar firme para a gente conseguir, né? Conseguir os nossos estudos para que a gente consiga criar oportunidades, né? Para quando tudo isso acabar, gente, porque querendo ou não, isso um dia vai acabar, né? A gente só não sabe precisar quando, mas essa situação vai mudar. A Nath está falando aqui que o home office está na moda. Então, assim, ó, o pessoal, por exemplo, se você for numa loja que vende suporte para celular, por exemplo, você não consegue encontrar, porque muita demanda, tinha muita gente em home office, né? Tem muita gente em home office. Então, assim, você não consegue encontrar suporte, por exemplo, para o seu notebook ou para o seu celular. São coisas que estão, assim, mercados que estão bem aquecidos, né? Então, assim, quando você, quando tudo isso acabar, né, algumas coisas vão ficar, né? Então, aqui, eu listei aqui para vocês, eu comentei, escrevi aqui algumas coisas, né? Por exemplo, a gente fala, né, que uma notícia, né, que estava em circulação diz que a gente vai ter uma retratação mundial de 3% do PIB, né? Isso segundo o FMI. O que significa uma retratação mundial de 3%? Significa que tem menos dinheiro em circulação. Porque apesar de eu estar falando tudo isso para vocês, né, e esse comércio está aquecido, na verdade as pessoas estão com um pouco de medo, né? De investir, de gastar o seu dinheiro e tudo mais. A Rosângela comentou comigo aqui que a ETEC não é EAD e totalmente ao vivo e tal, mas nesse momento, né, Rosângela, a gente teve que se reinventar, né? Para mesmo a faculdade sendo presencial, com as aulas proibidas, a gente teve que se reinventar, né? Então, assim, porque as coisas elas têm que continuar acontecendo, né? Por isso que eu falo para vocês que a transformação do presencial, né, para o EAD, ela teve que ser muito rápida, né? E como toda transformação, a gente vai se ajustando, a gente vai se acostumando a isso que o pessoal chama de novo normal, né? Mas exatamente isso, viu, Rosângela? Mesmo ela não sendo presencial, mesmo ela sendo presencial, neste momento, a gente está online, né? Então, assim, infelizmente, né, a gente tem que fazer essas partes, mas o pessoal está comentando aqui de aulas gravadas, né? Quando a gente fala de aulas EAD, a gente fala de aulas ao vivo também, né? A gente fala de interações igual eu estou tendo aqui com vocês agora, né? Vocês mandando as mensagens, as perguntas, e a gente vai conversando, né? Mesmo o pessoal está comentando aqui que não gosta de aula gravada, tudo mais, mas os EADs normalmente são aulas ao vivo, tá? Pelo menos os EADs que eu tive oportunidade de presenciar, né? De vivenciar, eram todas aulas ao vivo. Basicamente esse bate-papo que a gente está tendo por aqui. Tá, então eu listei para vocês aqui, ó, de acordo com uma empresa chamada Bain Company, né, existem quatro grandes grupos, né, desses segmentos da pandemia, né, nesse momento, né, nesse momento que a gente está vivendo aqui. Então eu listei para vocês alguns aqui.
eles chamam de 4 grandes grupos de segmento, né? O primeiro grupo que eles chamam são aqueles que tiveram um aumento da demanda na crise e que continuará com esse aumento promissor, né? Então, assim, ó, aqueles que tiveram um aumento de demanda agora na crise e continuará com consumo promissor. Aqui eu listei alguns exemplos que eu acho bem bacana. Nutricionistas, médicos, fisioterapeutas. Eu gosto muito dessa parte da galera da área da saúde, né? Então, assim, o que que acontece? Nesse momento de pandemia, esse momento que a gente ficou isolado, a gente começou a dar mais, não só a crise, né, financeira, lógico que essa pandemia toda trouxe, mas também a crise mental, né, das pessoas ficarem isoladas. O que que poderia mudar, né, como as pessoas iriam reagir, né, ao isolamento. Então, assim, as consultas online, tanto para psicólogos ou para médicos, nutricionistas, isso aumentou bastante, né? Então, assim, são atividades, né, que tiveram um aumento na demanda, porque a galera soube trocar isso muito rápido, né? O pessoal está falando das plataformas aqui, sim, a gente tem o Teams, a gente tem o próprio Instagram, a gente tem o próprio WhatsApp, que também dá para a gente fazer, a gente tem um Zoom, onde a gente consegue colocar uma galera para interagir, né? Se não me engano, a gente consegue colocar até 500 pessoas numa sala para interagir, todo mundo com as câmeras ligadas, a gente se vendo. Então, esses profissionais, né, educadores físicos, galera, personal trainers, que conseguiram passar para o online rapidamente, então conseguiram, né, teve esse aumento, né, na demanda. Quem aqui, quantas vezes a gente não viu nas nossas redes sociais a galera fazendo os treinos em casa, não é? Então, assim, essa galera que teve, né, esse bom, né, e todos essas atividades que conseguiram fazer essa troca rápida, né, pro online, assim, e quando a gente voltar, né, vai continuar tendo esse consumo promissor, né, porque a galera começou a perceber a importância de um profissional da saúde, entendeu? A galera começou a dar valor, começou a dar mais valor para os profissionais da saúde, né? Então, assim, a gente viu muita gente já agora na pandemia tendo alguns problemas psicológicos, esse tipo de coisa, as pessoas que não souberam reagir legal, por exemplo, ao estresse, né, de um isolamento. Então tiveram várias consultas. Então isso é um primeiro grupo, né, que o pessoal comenta que existe, tá? Um outro grupo, né, são 4 grupos, que a demanda aumentou, mas ela tende a estabilizar a longo prazo, né? Ou seja, teve um aumento agora, mas depois, quando tudo voltar ao normal, ela vai continuar com a sua demanda, né? E isso, de novo, é aquilo que eu falei para vocês. Como que você consegue fazer com que a sua demanda continue, né? É gerando engajamento. Se você está fazendo um trabalho online, né? Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, advogados e coaches. Por incrível que pareça, houve um aumento considerável em divórcios durante a pandemia. Então, o que que acontece? Tiveram as consultas aos advogados, né? Aumentou bastante, né? Principalmente os advogados que tomam conta dessa parte da família, divórcio, esse tipo de coisa. Então, o que que aconteceu? Os advogados que conseguiram virar essa chave do presencial para o online é o profissional que teve mais sucesso, certo? Lógico, quando tudo isso acabar, ele já fidelizou o cliente dele, ele vai continuar com o cliente dele, certo? Mas ele pode continuar fazendo esse trabalho online. É o que eu comentei com vocês aqui sobre o nosso trabalho, sobre o home office, né? Se está dando certo, por exemplo, eu posso ter um advogado, eu posso trabalhar numa empresa, né, de um outro estado, de uma outra cidade, sem ter a necessidade de estar lá, entendeu? Então, assim, esse é um outro grupo, né, que a gente destaca aqui também. Um outro grupo que eu acho bem legal é o pessoal que teve uma queda ou uma paralisação, né, na demanda, mas que promete ter um pico subsequente, ou seja, quando voltar vai ter uma procura muito grande. Alguém quer arriscar? Quem seria um profissional
que se enquadraria nessa área. Então é assim, ó, é aquele profissional que teve uma queda ou uma paralisação, né? Mas que quando tudo isso acabar, promete ter um pico muito forte, promete ter uma procura muito grande quando a pandemia acabar. Alguém quer arriscar? Qual que seria um profissional? Algum exemplo de um profissional dessa área? Ninguém quer arriscar? Ninguém quer arriscar? E qual que seria um profissional dessa área? Ó, a Ana comentou sobre bares. Ana, sim, bares, eu acho que bares se enquadraria mais numa outra, você vai entender por quê. Ó, esse pessoal, assim, o pessoal que está paralisado agora mesmo, né, na verdade, mas que promete ter um pico subsequente, é principalmente a galera de salão de beleza, né? Pessoal, a parte de manicure, a parte de salões de beleza, que assim, quando tudo isso acabar, vai todo mundo voltar, né? Exatamente, Pedro, a parte de estética. Quando tudo isso voltar, vai ter um pico muito grande, né? Porque vai estar todo mundo querendo cortar o cabelo, fazer a barba, fazer a unha, poder estar num lugar com outras pessoas para conversar, para fazer uma barba, para cortar um cabelo. Então, assim, isso vai ter um pico, né? Vai ter um pico muito grande, né? E é o terceiro grupo que o pessoal comenta, que assim, exatamente por isso, a gente vai falar dos bares daqui a pouco, que é o pessoal que teve uma queda, né, ou uma paralisação, né, mas que quando tudo isso acabar, isso vai voltar assim, ó, a todo vapor. Por isso que eu falo para vocês que é a parte da estética, né? Que quando tudo isso acabar, eu tenho certeza que todo mundo, e eu falo com toda certeza que eu me incluo também nesse perfil, todo mundo vai querer ir para o salão, sabe? Todo mundo vai querer para sair bonito por aí, vai todo mundo, certo? E tem também um quarto grupo, que é o pessoal que teve essa paralisação, né? Teve a queda, né, na demanda, né? Pode ser a queda na demanda ou a paralisação, tá, pessoal? Eu vi o pessoal escrevendo aí que o pessoal não parou, tudo mais, mas é assim, ó, é queda ou a paralisação, tudo bem? Então, assim, ó, tiveram uma queda, uma paralisação na demanda, tá? Mas que aparentemente vão ter uma recuperação um pouco mais lenta, sabe? Não vai ter esse boom. Por que que vai ter uma recuperação um pouco mais lenta? E é aí que eu incluo a parte dos bares, né, dos restaurantes, dos pubs, da balada, né? Da balada em geral. Por que que eu incluo essa parte? Porque vocês, né, o pessoal que faz parte desse, desse, desse setor, né, o que, que vai acontecer com esse pessoal? Esse pessoal vai ter que ter uma recuperação mais lenta, porque quando eles voltarem, né, tem cidades que já voltaram, já provavelmente aqui, né, na nossa região, se Deus quiser, na sexta-feira a gente já começa a entrar na fase amarela, né, para a gente começar a mover a economia dessa parte desse setor. Esse pessoal vai ter uma recuperação mais lenta, por quê? Porque eles falam que é o seguinte, você não vai poder ter ocupação total. Você entendeu? Você não vai poder ter uma ocupação total num restaurante ou num pub durante um certo período de tempo. Por isso que a gente conta que essa recuperação ela vai ser lenta. Diferente do salão de beleza que eu comentei com vocês, a parte de estética, que vai ter um boom, né? Depois isso vai estabilizar. Né? A parte de bares, como você não vai poder ter 100%, né, do seu pub ou do seu restaurante cheio, isso aí tende a ser um pouco mais lento, né? E também, com certeza, a gente vai ter que se adaptar a algumas normas, né? De novo, galera, de novo, a gente vai ter que se adaptar novamente a essa história que eu falo para vocês, que é o novo normal, né? Eu não sei dizer, né, o que pode ser que aconteça, mas eu tenho certeza que principalmente bares e restaurantes vão ter que se adaptar a algumas normas, né, que a gente ainda não, talvez a gente ainda não conheça, né? A gente tem exemplos aí de outras áreas, né, do nosso país que já estão voltando, né, às atividades, né? E, e que assim, que a gente tem que se adaptar. Por isso que eu falo para vocês que essa parte, né, ela vai demorar um pouquinho mais por conta da ocupação, né?
Então, assim, o que eu quero falar para vocês, a gente tem que saber, né? Qual parte qual grupo, né, vocês se encaixariam, né? E outra coisa, a gente tem que saber assim, se a gente quer fazer parte do problema ou se a gente quer fazer parte da solução, né? Se a gente quer ficar apenas de olhos fechados, de mãos atadas, colocando sempre a culpa na pandemia. Ah, eu não fiz tal coisa por causa da pandemia, porque a nova desculpa do momento é a pandemia, né? Claro, atrapalha demais, mas a gente não pode, né, usar a pandemia como uma desculpa, galera. A gente tem que seguir em frente, a gente tem que criar oportunidades, a gente tem que criar momentos, a gente tem que se reinventar. Quantas empresas aí vocês não viram que se reinventaram para poder ter o contato, né? Principalmente o pessoal aqui, ó, das academias, a galera das academias, a galera dos salões de beleza que estão sofrendo ainda, né? Por ainda estarem fechados, a galera se reinventou. Então tiveram academias, né? Tiveram academias que alugaram equipamentos, né? Para conseguirem suprir uma necessidade, né? Para ter um giro de dinheiro, alguma coisa assim. E tiveram ações muito rápidas. Então essas academias que fizeram isso, por exemplo, elas vão conseguir sobreviver, né? Salões de beleza também que tiveram que se reinventar, né? Para fazer um atendimento. Então, assim, diversos setores, aqui o Saulo comentou, o gerente dele fala isso para ele, né? Não vem com problema, vem com a solução, né? O Elton aqui falou que ele prefere vender lenço. Então, galera, é isso aí, ó, é isso que eu quero de vocês, entendeu? É despertar esse senso, entendeu? Para que ninguém fique parado, né? Na pandemia. Não vamos utilizar a pandemia de desculpa, mas vamos utilizá-la, né, como uma alavanca para a gente conseguir colocar nossos negócios em práticas, colocar nossas ideias em prática, né? A gente está com mais tempo, querendo ou não, todos nós estamos com mais tempo, né? A gente está ficando mais tempo em casa, a gente está ficando menos tempo, né? No trânsito, por exemplo. Então a galera aí do home office conseguiu ter mais tempo, por exemplo. E o que vocês estão fazendo com esse tempo de vocês? Né? Vocês estão desperdiçando, por exemplo, no TikTok? Ou vocês estão utilizando para estudar alguma coisa, para fazer, ter alguma ideia, girar alguma coisa, entendeu? É isso que eu quero deixar para vocês. Então, assim, esses 4 grupos aqui é para vocês entenderem mais ou menos como que a economia ela vai começar, né, a girar, né, novamente. A gente já tem algumas coisas abertas aqui no nosso estado, então isso começa, né, a girar. A Tarsila aqui mandou uma pergunta. Qual parte qual parte que eu falei que se enquadra no segundo grupo? O segundo grupo que eu falei sobre os exemplos que eu dei aqui, Tássia, são coaches, por exemplo, né? Ou advogados. Eu dei o exemplo de pessoas que acabaram se divorciando na quarentena e acabaram entrando em contato mais com advogados, e os advogados começaram a fazer, né, esses contatos virtualmente, né? Então, o exemplo que eu dei aqui foram advogados e coaches, né? Eu utilizei aqui coaches porque também teve uma demanda que aumentou, né? Mas que depois ela deve se estabilizar a longo prazo, né? É algo que, assim, teve aumento e depois ele se estabiliza. Então, isso aqui são só alguns exemplos, né, que eu peguei aqui desse estudo que a Bain Company fez. Para quê? Para que a gente consiga nos situar, né, para que a gente não consiga para que a gente consiga se situar no momento no qual a gente está vivendo, né? O pessoal está me perguntando aqui por que o coach não se enquadra. Ele pode se enquadrar também no primeiro, não tem problema nenhum. A grande diferença é que a galera do segundo continuou com esse atendimento à distância, entendeu? E depois isso tende a se estabilizar, né? Que a grande diferença aqui, ó, é como que você vai fazer para manter este atrativo, entendeu? Então, na verdade, assim, esses dois aqui, o coaching pode, alguém me perguntou, eu não vi quem foi que já passou. Aqui o Marcos, mas ele pode estar sim, viu, Marcos, na parte do primeiro grupo também, tá? Que teve um aumento, né? Mas eu quero dar o destaque para o pessoal da saúde no primeiro grupo,
tá? Que foi o grupo mais marcante, assim, segundo esse estudo, tá? Que eu pesquisei aqui para trazer para vocês. Por isso que ele colocou a parte do coach no segundo grupo, tá? Eles preferiram, né? O que teve mais destaque no primeiro grupo foi o pessoal da saúde. Por isso que a gente está utilizando esses exemplos, tá? Mas eles podem se misturar também, viu, Marcos? Pode ficar tranquilo. Isso vai depender muito da pessoa, tá? Da pessoa. Porque assim, o que a gente consegue fazer? Isso depende muito de nós, né? Isso que eu falei de não deixar a pandemia fazer parte do nosso problema, o que é? Por exemplo, o pessoal das academias, o pessoal do salão de beleza, né, o pessoal dos bares e tudo mais, o que eles estão fazendo para se reinventar? Então, o pessoal de alimentos, o pessoal começou a fazer delivery, né? Mesmo que não tinha delivery, começou a fazer delivery. Mas eu falo assim, ó, o pessoal, por exemplo, o salão de beleza e academia, como que eles conseguiram manter a fidelidade do cliente deles? A grande maioria deles continuaram fazendo lives, né? Então, a gente viu bastante lives de professores das academias fazendo, né, passando alguns exercícios para que a gente consiga fazer na nossa casa, mas com responsabilidade, né? O que eles conseguem com isso? Primeiro que eles conseguem fazer com que a gente continue fiéis, né, a eles, que quando tudo isso acabar, a gente volte para a mesma academia que a gente estava antes, porque a gente está seguindo essa academia no Instagram ou no Facebook, e aí a gente manda, né? Quando tudo isso acabar, a gente volta para a nossa academia porque a gente se sentiu acolhido durante a pandemia. Então, por isso que começou a ter esse monte de live, para a gente ter essa proximidade com o cliente. Entende? Então, assim, quem vai se diferenciar num momento desse? É quem souber usar a tecnologia a seu favor. Porque o momento é tecnológico, né? O momento onde a gente está num distanciamento social, onde tudo está online, né? Se destaca aquele que souber utilizar as ferramentas. Então, assim, esses 4 grupos estão aqui só para a gente nortear algumas das atividades, né? Para a gente gerar essa discussão. Se alguém tiver mais alguma pergunta, por gentileza, vai mandando aí no nosso chat que prometo que eu vou tentar ler todas aqui para vocês. Então, isso aqui foi só para a gente levantar, né, essa discussão para que assim, para que vocês, né, futuros empreendedores consigam ter isso em mente, né? Que assim, o estudo vai ser a base de tudo, né? Você ter uma sacada legal, você ter uma inteligência, assim, quando eu falo uma sacada legal, é um feeling, sabe? De resolver um problema assim que, poxa, era tão complicado antes e você soube facilitar de uma maneira, né? Tão assim, tão sensata, sabe? Tão inteligente. Aqui a Ana comentou aqui, ó, minha cunhada é professora de Pilates. Ela teve que se adaptar em aulas online. Ela pensava que ia dar tanto resultado e está pensando em continuar assim. Ah lá. Ou seja, ela conseguiu ter, talvez ela tenha, né, Ana? Talvez ela tenha até mais clientes, né? Porque talvez o estudo de Pilates dela seja pequeno, ela consiga online, ela consiga ter muito mais clientes, né? Muito mais alunos, por exemplo. E não tem que pagar, por exemplo, o aluguel. Ela pode fazer, Ana, eu estou viajando aqui com a ideia da tua cunhada, tá? Mas assim, por exemplo, ela pode fazer isso no conforto da casa dela. Então, ela continuar com as clientes online, ela pode ter clientes do Brasil inteiro. Ela pode ter uma sala com quantas pessoas ela quiser. Entende onde eu quero chegar com isso, da gente aproveitar essas oportunidades? O Marcos aqui comentou também. Acredito que a grande chave estratégica para diferenciar e destacar as empresas serão as que vão conseguir fidelizar e manter o relacionamento com os clientes. Exatamente, Marcos. É o que eu comentei. Durante a pandemia, para a gente conseguir manter essa proximidade, né? E quem conseguir manter essa proximidade com o cliente é que lá na frente vai conseguir fidelizar, né, novamente os clientes que ela tinha, né? Então, às vezes você, por exemplo, vamos utilizar de novo a academia, né, que é o pessoal que infelizmente ainda tá parado, né? Então você está lá tentando se exercitar na sua casa e de repente você percebe que a sua academia, a academia que você frequentava, ela não te gera nenhuma proximidade, nenhuma relação, e de repente você começa a seguir uma outra academia que alguém te indicou, né? E essa academia ela proporciona lives gratuitas, né?
Então você começa a ver que os profissionais que estão lá, você começa a criar, né, um vínculo, né? A gente está muito carente dessa proximidade, então você começa a criar um vínculo. E quando a pandemia acabar, por exemplo, eu tenho certeza que você vai considerar essa academia que fez as lives, né? Você vai lá conhecer. Então isso, né, quem ganha é quem tem essa proximidade, né? Deixa eu ler aqui mais algumas coisas. O Saulo comentou em questão de tempo, me dividia entre trabalho e ETEC. Agora tenho um tempo muito maior em casa e junto à família. Isso porque agora tá tudo online, né, Saulo? Você está em home office, provavelmente, né? Você está com mais tempo. É isso, Saulo? O Elton comentou aqui, empatia mesmo com distanciamento, é essencial. Ideias inovadoras também, é um conjunto. Perfeito, Elton, é exatamente isso. A gente está muito carente de proximidade, né? Porque nós, latinos, nós somos, né, de sangue quente. A gente precisa dessa proximidade, né? É natural que a gente sinta, né, a necessidade de abraçar as pessoas, né, de se enturmar, né, é nosso isso, é cultural, e infelizmente a gente não pode, né, fazer isso nesse momento. Então, Elton, é exatamente isso, a empatia, mesmo com o distanciamento, ela é essencial para você criar esse vínculo, né, junto com o seu cliente. Então, assim, muitas pessoas, né, vocês estudantes, principalmente, galera, vocês podem simplesmente abrir a live de vocês no teu Instagram e bater papo com seus amigos sobre alguma coisa que vocês gostem, né? Alguma coisa, exatamente o que a Cat fez comigo, né? Há 6 anos, de virar para mim e falar assim, Neto, você tem que falar de alguma coisa que você goste, né? Façam isso, comecem a falar de coisas que vocês gostem, porque vocês têm um público muito bacana, vocês têm um público tão inteligente quanto vocês, né? E vocês começam, né, a trocar ideias sobre aquilo que vocês gostam. Olha a Helena aí. Oi, Helena, tudo bem? Então, assim, eu quero que vocês, né, o que eu quero despertar aqui em vocês, né, que a gente... Ah, deixa eu falar, o Saulo falou comigo aqui, ó. Como eu trabalho em indústria e não paramos nem o dia durante a pandemia, mas o período da noite mesmo estudando em casa é bem melhor. Exatamente, exatamente, Saulo. A proximidade, né, com a família é muito maior, né? A gente consegue, né? A gente precisa, claro, de um pouquinho mais de, de disciplina, né? Para a gente estar dentro, para a gente estar no online, porque a gente precisa de bastante disciplina. Mas a proximidade com a família, sem sombra de dúvida, Saulo, é muito melhor, né? O Felipe comentou aqui, ó, lá no Rio. ah, Tá, lá no Rio tem uma balada que eu gosto bastante de ir, que decidiu abrir como se fosse um bar. Colocou mesas, cadeiras, estilo barzinho mesmo. Melhor assim do que fechado, né? Exatamente, Felipe. A galera tá tendo que se reinventar, né? Então, assim, quando vão voltar, né, as baladas, né? Não sabemos, né? Então, assim, eles têm que se adaptar, né? Não tem... Você não pode ficar parado. É isso que eu quero despertar em vocês, tá, pessoal? Para a gente falar daquilo que vocês gostam. Procurem aquilo que vocês gostem, tá? O que mais aqui? A Meline comentou aqui que o conforto que o ED nos traz é maravilhoso. Exatamente, traz um conforto, mas também traz bastante responsabilidade, né? Porque quando a gente está fazendo um online, né, a, a gente faz, né, o nosso... Se as aulas não são ao vivo, se são aulas gravadas, a gente tem a chance de assistir elas a hora que a gente quiser. E aí demanda a gente ter essa disciplina. Mas são aulas ao vivo, é muito bacana também, é muito legal, né? Esses dias, inclusive, eu vou usar aqui um exemplo, né, que eu estava numa reunião no Zoom e o cara comentou que assim, gente, você desligar a câmera durante uma reunião do Zoom já está se tornando algo que mostra que você é uma pessoa sem educação, né? Então a gente já está criando, né, algumas rotinas de ética dentro do próprio Zoom. A Cat quer falar com a gente aqui também? Deixa eu ver se eu consigo pôr você aqui de volta, Cat. Aí, Cat, ó, enviei uma solicitação para você, Cat. Aceita aí que você entra com a gente aqui de novo.
Olha ela aí de novo. Verdade, Neto. E essa questão de não ligar as câmeras no Zoom, não é só no Zoom, não, hein? É no Teams, é em todas as outras ferramentas e aplicativos que a gente tem utilizado, porque é muito difícil na pandemia. A gente já não está tendo contato presencial com as pessoas, né? E quando a gente faz uma live assim, Neto, e não tem a A presença do câmera, outro, a manifestação da emoção, dificulta muito o exato. nosso trabalho, principalmente como docente, na minha opinião. A gente tem lançado algumas campanhas aí, liga a sua câmera e não deixa os seus alunos sozinhos, o seu professor sozinho, né? Não É sabia bem isso. disso. Mas ó, é importante dizer que é assim, Cat, é, mesmo em reuniões de trabalho, né, hoje está todo mundo em casa. Então, galera, é normal. O cachorro vai latir, o papagaio vai querer aparecer, a mãe vai trazer um lanche, a mãe vai trazer um suco, Verdade. o bebê vai chorar, teu pai vai gritar com você. Então a gente tem que entender que isso é o que a gente chama do novo normal, né? E isso acontece também, inclusive, em reuniões. As reuniões de empresário que eu faço, que são as reuniões do BNI, né, que a gente já conversou sobre, acontece isso direto. É mãe que entra com a criança no colo, é o nenê que chora. Gente, a gente tem que aceitar, nós somos seres humanos, a gente está em casa. Né? A nossa casa acontece um monte de coisa. Mas me conta, o pessoal tem desligado as câmeras, Cat? Olha, tem sido bem difícil, viu? A maioria deixa desligado, sim, infelizmente. Mas a gente está aí nessa expectativa da mudança, nessa questão aí do, né, deles se colocarem no nosso lugar, né? Mas, Neto, deixa eu te Sim. falar. Você viu que o chat bombou, a quantidade de Que pessoas. legal, né? Como foi agradável te ouvir. Como é bom aprender com você. Ainda comentei, né? O Neto é o tipo de pessoa que você pode dar para ele o que você quiser. Porque qualquer coisa que cair na sua mão, você vai fazer um sucesso incrível. Eu fico, Obrigado, Cat. eu fico contente pelas considerações que você falou a meu respeito. E muitos que estão aqui são meus alunos. Mas eu acho que a gente está aqui nessa vida é para ajudar um ao outro. É fazer a diferença positiva. Estamos passando, sim, por um momento de muita dificuldade. Mas é da dificuldade que surgem grandes oportunidades. É o que você Sim. perguntou. O que é que você está fazendo no seu momento ocioso? Está gravando um vídeo? Está só no bate-papo? Observem mais. Aproveitem esse momento para criar novas ideias, para aprimorar o teu conhecimento, buscar novas oportunidades, né? Que seja num curso técnico de qualidade, que seja numa graduação aí, no caso da Unip, que a gente tem alavancado, que tem crescido demais o EAD e o semipresencial nas engenharias, no cursos da saúde. Então, Neto, você demonstrou isso de uma maneira tão prazerosa. E quando você fala, né, que eu fiz a diferença na sua vida, é que eu me lembro que você tinha um sonho, mas você estava seguindo aquele fluxo porque você estava trabalhando muito. E daquela conversa foi só o seu despertar para observação e você criar suas novas oportunidades. E às vezes é isso que a gente precisa que alguém faça por nós, né? Que não dê nos dê aquele chacoalhão e fala assim, olha, você já tem muito e às vezes ainda para você não tá bom. E você tem muito mais do que você agradece, né? Então vamos ter mais Sim. gratidão, né, Neto? Eu sou muito agradecida por ter conhecido você e hoje a gente trabalhar juntos na Unip também. Agradeço aos alunos que aqui estiveram participando, os alunos da Unip, da ETEC, todos os convidados, a toda a equipe que trabalha no Filadélfia, na Unip, na Ozone Spin, que eu vi aí o teu pessoal também está logado, o pessoal de Catanduva. Neto, gratidão, prazer Obrigado, imenso. você, Cat. E você vai prometer para nós que quando tudo isso acabar, você vai lá presencialmente fazer para a gente conhecer, né? O pessoal te conhecer presente lá. Pode ser? Pessoalmente? Claro, vai ser um prazer. E o que eu quero deixar, Cat, obrigado, viu? Obrigado mesmo, tudo que eu falei aí de você, você sabe disso, que é realmente a nossa amizade. Desde quando a gente se conheceu, né, a gente teve sempre uma simpatia, uma empatia um pelo outro muito legal, uma amizade muito bacana. E o que eu quero deixar para os meninos aqui é realmente isso, né? Se você quer ser parte do problema ou se você quer ser parte da solução, né? Isso que eu quero deixar para o pessoal, para aproveitar o tempo livre deles com coisas boas, né? Aproveitar esse tempo que a gente está tendo livre, a gente já
para a gente canalizar todas essas energias da gente estar preso dentro de casa em coisas boas. É A isso Cat aí. está me ouvindo ainda, Cat? Muitíssimo. Eu tô, mas eu acho que já vai ter. Sua internet está ruim. Eu acho que o tempo da live tá acabando, Neto. Salva a live pra gente disponibilizar depois, hein? Tá, já vou salvar aqui depois. Um Pessoal, abraço, fiquem com Deus. Muito obrigada, Neto. obrigado você, Cat. Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer mais uma vez conversar com vocês, tá bom? Fiquem todos com Tchau, Deus, fiquem tchau, bem. pessoal. Tchau.